Olá, minhas amadas, a paz do Senhor. Estamos aqui firmes para mais um dia desse plano de leitura. Eu quero parabenizar você que está seguindo fielmente conosco, que estamos quase chegando no finalzinho do livro de 1 Coríntios. Eu quero parabenizar você que é forte, corajosa e mesmo com tantas adversidades do seu dia a dia, você se mantém fiel ao Senhor nesse propósito. E hoje, então, eu quero convidar você para ler conosco aqui o capítulo de número 12. Hoje nós vamos falar sobre um assunto divino, um ensinamento muito divino que Paulo escreveu para a igreja de Coríntios. Algo que muito espiritual, algo que arde muito no nosso coração, né? Aprender acerca dos dons espirituais. A igreja de Coríntios, mais uma vez, ela fez algumas perguntas, né, para o apóstolo Paulo, e esse é mais um dos capítulos onde Paulo vai responder acerca de perguntas que a igreja fez, dúvidas que a igreja tinha e que foi manifesta ao apóstolo Paulo, e ele assim respondeu nesta carta que ele escreveu a esta igreja. Nós vamos ler hoje o capítulo 12, versículo 4 até o versículo 11, e você fará toda a leitura. É um capítulo um pouquinho mais extenso, mas eu tenho certeza que você vai amar essa leitura. Eu tenho certeza que Deus vai trazer esclarecimentos, vai revelar grandes coisas ao teu coração através deste capítulo. Vamos ler. Versículo de número 4. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviços, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. Ao outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um mesmo Espírito dá grande fé. A outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um ele dá o poder de realizar milagres, a outro a capacidade de profetizar. A outro ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou é de outro Espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um outro ele dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. Então, Paulo aqui vai falar acerca dos dons espirituais. A igreja de Coríntios, ela tinha algumas dúvidas acerca dos dons espirituais. Por quê? Porque era uma igreja que possuía muita capacidade intelectual, uma igreja que possuía uma sabedoria excelente, né? Um povo que era sábio no seu falar, no seu intelecto. Mas a gente sabe que as coisas de Deus, a sabedoria que vem de Deus, ela é diferente, né? Ela é divina. E então aqui a dúvida dos coríntios era quanto aos dons espirituais, porque eles achavam que aquele que falava em línguas, ele era superior entre os outros irmãos. Eles achavam que o dom de falar em línguas era superior, que aquele que recebia esse dom, ele era uma pessoa um tanto mais espiritual que os demais irmãos. Então Paulo vem esclarecer a eles agora que há uma diversidade de dons, que o Senhor concede através do Espírito Santo uma diversidade de dons. O dom da profecia, o dom de conselhos, o dom da sabedoria, o dom da cura, o dom de falar em línguas, o dom de interpretar as línguas. Porém, o Espírito ele distribui a cada um segundo a necessidade da obra e segundo a sua vontade. Nós vamos ver Paulo, então, fazendo uma analogia dos dons do Espírito Santo na manifestação que o Senhor faz em distribuir a igreja, que é o corpo de Cristo,
e o Paulo então vai fazer uma analogia com o nosso corpo humano, para que os coríntios venham entender a importância de cada dom ministrado pelo Senhor, da distribuição que o Senhor faz, assim como o Senhor distribuiu partes importantes, não uma parte mais importante do que a outra do nosso corpo, mas cada uma sim com a sua função específica, com uma necessidade específica. Paulo vai dizer vai ensinar da seguinte forma para os coríntios: porque se o pé disser que porque ele não é mão, ele não faz parte do corpo, isso faz com que ele não seja parte do corpo? Não, ele continua sendo parte do corpo, né? E o olho também não pode dizer que porque ele não ouve, ele não faz parte do corpo. Por quê? Porque cada um Deus distribuiu no seu lugar específico, colocou onde Deus quis especificamente, com uma função especificamente. E até mesmo aquelas partes, né, do nosso corpo que não são vistas, mas que por nós são muito bem cuidadas e ainda assim têm a sua importância. Nós temos partes específicas do nosso corpo que não são vistas, né? Não são vistas pelas pessoas, porém nós mantemos um cuidado e nem por isso elas deixam de ter a sua função específica e o seu valor específico no nosso corpo. Então o que Paulo está dizendo é que nem o que profetiza, nem o que interpreta, nem o que dá conselho sábio, nem o que tem o dom de cura, ninguém é maior do que o outro, porque o Senhor distribui a cada um segundo a necessidade que o Senhor vê da obra, e nem por isso vocês recebem esses dons porque são mais santos uns do que os outros, mas sim porque o mesmo Espírito opera tudo em todos. Nós trabalhamos para um fim específico, mas para um único Espírito. Há dons de serviço, diz Paulo. Profeta, vocês vão ver na continuidade do capítulo. Apóstolo, profeta, mestre, mas o Senhor concede a cada um segundo a sua necessidade. Quando Deus operou o dom de maravilha através de Moisés, quando abriu o Mar Vermelho, havia uma necessidade. Deus não deu o dom de maravilha para Moisés, porque Moisés era muito santo no meio daquele povo todo, porque Moisés era santo, porque Moisés merecia, não. Porque havia uma necessidade de eles romperem aquele trajeto para que o nome do Senhor fosse glorificado através do milagre que seria feito e da libertação que o povo estava recebendo da parte de Deus. Havia uma necessidade na obra naquele momento. Então Deus manifestou o dom de maravilha segundo a necessidade. E é isso que o Senhor faz conosco nos dias atuais. Ele vai distribuir os dons do Espírito de Deus a cada um segundo a necessidade da obra. Ele vai dar uma função específica para um, uma função específica para o outro, mas tudo para que se complete, para que todos nós sejamos parte do corpo do Senhor, e não não trabalhamos individuais, mas sim a soma do nosso serviço coopere para a glória do Senhor, assim como as funções do nosso corpo, elas cooperam para o bom funcionamento do nosso organismo. Cada parte do nosso corpo, ela trabalha em conjunto, né? A mão não trabalha sozinha, o pé não trabalha sozinho, o olho não trabalha sozinho, mas eles trabalham juntos, unidos, para o bom funcionamento do nosso corpo inteiro. Assim os dons do Senhor. É assim que Paulo está dizendo que a igreja tem que trabalhar. Que os dons, eles foram manifestos, um dom específico para cada um dos irmãos. Porém, vocês têm que trabalhar numa soma para que juntos vocês formem o corpo de Cristo e glorifiquem o nome do Senhor. Você vai ver lá no final do capítulo que diz Paulo: busquem, peçam incansavelmente os dons mais excelentes. E aí depois Paulo vai continuar ministrando no capítulo 13 ainda falando a respeito de dons, que nós vamos ver no nosso próximo encontro. Por enquanto eu quero que você leia e você, se sentir alguma dúvida, se ficar alguma coisa que você queira conversar comigo, só perguntar, é só me chamar e nós estaremos
tentando juntas compartilhar desse conhecimento um pouco mais da parte do Senhor. Por enquanto era isso, e eu quero deixar aqui o conselho que Paulo deu à igreja de Coríntios. Eu quero deixar esse conselho para você. Não tenha medo, mas venha para somar no corpo de Cristo. Deus conta com você nesse tempo. Saiba que a Bíblia diz que a gente tem que pedir, pedir e dar-se-vos-á. Então, o conselho de Paulo no final desse capítulo para a igreja é: busquem, peçam com intensidade os mais excelentes dons. Então, é esse meu conselho para você. Peça para o Senhor, venha somar no corpo de Cristo. Peça para o Senhor e, segundo a vontade e a necessidade da obra, Deus vai conceder sobre o teu coração o dom mais excelente sobre a sua vida. Fique com Deus e seja abençoado em nome de Jesus.